Olá, Silvio, tudo bom com você? Tudo bem? Como vai você? Tudo certo também, Silvio. Apreensiva, né? Hoje é um dia importante, primeiro dia então de campanha política, e com uma pesquisa bastante animadora, ao meu ver, para Lula, né? Então a gente tem os resultados ali, Lula tem 44% das intenções de voto, ganharia inclusive no primeiro turno com votos válidos. E o que eu tenho lido em relação às análises é que essas medidas de bondade, né, o Auxílio Brasil, mesmo o orçamento secreto de Arthur Lira, eles não foram suficientes para fazer com que Bolsonaro deslanchasse de fato. Né? Acho que a pesquisa aponta um pouco disso. Ele está cristalizado ali na base dele. Ontem o Fernando Horta até comentava aqui com a gente sobre um possível teto de Bolsonaro, que ele não conseguiria ultrapassar de fato essa margem aí que ele alcança sempre. Como que você viu esses resultados da IPEC, então, que saíram ontem? Conta pra gente. Eu sou um pouco mais cauteloso, sabe? Quer dizer, eu peguei alguns dados das várias pesquisas que estão sendo feitas nesse período e que são confiáveis. Por exemplo, a Datafolha de 28 de julho aponta 47% de preferência para o Lula e 29% para o Bolsonaro. Já a IPEC de agora, né, dá de 47, o Lula vai para 44 e o Bolsonaro de 29 vai para 32. Se você pegar as pesquisas do BTG, por exemplo, as de julho mostram o Lula com 44 e em agosto com 41. E o Bolsonaro, que em julho tinha 31, passa a 34. Quer dizer, o que a gente pode dizer é que há uma leve tendência de alta do Bolsonaro, né? E isso se deve a algumas coisas que vale a pena considerar, né? Agora, a vantagem principal dos resultados dessa pesquisa é que o Lula tem uma diferença de mais de 2 milhões de votos com o Bolsonaro, em favor do Lula, na região sudeste, né? Ele tem uma preferência de mais de 10 pontos a mais em São Paulo, 13 pontos a mais em Minas Gerais e 2 pontos a mais no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, né? Então, essa questão é importante, porque o Sudeste tem um peso muito grande nas eleições e o Lula já vai muito bem no Nordeste, né? Mesmo quando você aponta, por exemplo, que entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o Lula tem 52%, o Bolsonaro tem 37%, dá para ver que há um certo alinhamento, né? O Lula tem mais prestígio e peso eleitoral entre os jovens, entre os mais pobres, no Nordeste, agora no Bloco do Sudeste também tem essa modificação. E o Bolsonaro tem entre os evangélicos e aqueles que são mais de 5 salários mínimos, né? Bom, alguns elementos estão pesando nesse momento, nessa pontuação, né? Eu acho que o manifesto, a Carta aos Brasileiros, lida no Largo de São Francisco, e as manifestações todas ao longo do Brasil, e mesmo o posicionamento da FEBRABAN, da Fiesp, né, dão maior densidade e maior possibilidade de sustentação dessa preferência, ou mesmo de um crescimento para o Lula, né? Porque é um alinhamento inédito, como diz a própria Carta aos Brasileiros, que junta empresários, junta trabalhadores, junta um monte de representações da sociedade civil, né, que são diferentes, que pensam diferentes, mas que nesse momento entendem que a defesa da democracia se sobrepõe a essas diferenças, né? Então, esse é um bom sinal também, né? Há sinais ruins para o Bolsonaro. Quer dizer, a economia vai mal, e isso é muito importante numa eleição, e o governo é avaliado também como ruim, né? Então, você veja que vai se estreitando. A base partidária de sustentação do Bolsonaro é pequena, né? Então, você vai vendo que vão se estreitando as margens de iniciativa do Bolsonaro. Aí ele pega a caneta de presidente
E no dia 14 de julho, olha, 14 de julho, 14 de agosto, 14 de setembro, são 2 meses e pouco das eleições. Ele aprova no Congresso aquela PEC kamikaze que libera 41 bilhões para você botar no Auxílio Brasil. Né? O Auxílio Brasil vai beneficiar 20 milhões de famílias. Isso, se você botar 4 pessoas por família, dá 80 milhões de brasileiros. Não poderia ter ocorrido isso em período eleitoral. Liberar um recurso desse é fazer campanha eleitoral, eles não estão a mínima preocupados com a condição de vida, se tem fome, se não tem. Ele está fazendo uma contabilidade eleitoral e o Centrão avalizou isso. Né? Então, você tem o Auxílio Brasil, é o que sobra para ele, é mexer com dinheiro. Né? É jogar dinheiro para poder trocar por voto. Eu lembraria a redução do diesel, a Petrobras agora vem reduzindo o preço do petróleo, o preço do gás, impostos pelo Bolsonaro. Ele teve que trocar vários presidentes da Petrobras para conseguir fazer isso, porque não pode. Só pode se você destruir a institucionalidade, vamos dizer assim, das organizações para poder fazer o que quiser. Esse vale caminhoneiro, que não se justifica de maneira alguma, por que essa profissão em particular merece uma atenção como essa que está sendo dada? Aí você tem o Vale Aliás, Gás. deixa eu Diga. pegar um gancho, né, do seu vale caminhoneiro, porque hoje começa a ser pago o vale taxista também, né? Então, taxistas passam a receber esse vale. E eu não me lembro qual comentarista que alertou aqui para gente que os taxistas, eles são esses agentes de campanha, né? Agentes ativos de campanha. Então, são pessoas que conversam com muita gente, e caso bolsonarista, eles vão levar essa palavra do bolsonarismo agora com auxílio à frente, né? Então, é um setor que foi enxergado ali para também servir eleitoralmente a Bolsonaro, né? Pois é. Mas não tem vale para os entregadores do Uber, do iFood, Pois essas é, coisas, né? E é pois é. o pobre que está aí, né? Mas Sim. voltando, então. Agora, por exemplo, tem notícias no jornal de que a Caixa vai abrir 60 bilhões de reais para atender demandas de microcrédito. É muito dinheiro. A avaliação é que vai abrir agora, isso pretende ter um impacto eleitoral, mas mesmo a burocracia da Caixa, ela está identificando que esses benefícios poderão chegar somente a partir de novembro. Então, isso já não é mais então um recurso para agora. Eventualmente, pode ser um recurso para usar para se defender no segundo turno. Né? E outra notícia de alguns dias atrás: o Ministério da Economia abriu uma licitação, né, para gastar, acho que 85, 81 milhões, para mandar 2 bilhões de mensagens SMS para dizer ao povo as coisas boas que a economia tem trazido, que a gestão desse governo tem trazido para o povo. 2 bilhões de mensagens. Isso é o formal. Nós não sabemos o que vem agora nesse período eleitoral a partir das redes sociais. A onda de fake news que certamente vai aparecer e que nós estamos observando, nem o Facebook, nem as outras redes estão inibindo essas campanhas de mentiras pelas redes sociais. Então, nos preocupa isso, porque elas podem ser, inclusive, enviadas de fora do país. Isso quer dizer que não haveria tanto controle, vamos dizer assim, sobre o que é esse processo. Sim. Também temos outros sinais. Por exemplo, entre os evangélicos, né, o Bolsonaro tem 43%, mas o Lula tem 33%. Não tinha isso antes. Então, ele está melhorando sua posição, né, em um eleitorado que foi determinante para a eleição do Bolsonaro, né, de 2018. Né. Sim. Então, o cenário é um cenário no qual a gente tem que esperar que o Bolsonaro vá diminuir essa diferença.
À medida que saem os outros candidatos, por exemplo, da disputa, isso fica Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. Quer dizer, se você perde um ponto aqui, você ganha um ponto no outro lado. Né? Então, essa diferença ela não é tão grande e eu acho que só um grande empuxo na reta final para favorecer o Lula no primeiro turno pode permitir que ele ganhe nesse primeiro turno. Provavelmente nós teremos um segundo turno, né? E esse segundo turno vai ser bastante conturbado, inclusive com as manifestações de rua que o bolsonarismo pode trazer. Né? Eu vejo com otimismo esse cenário. Eu acho que a Carta aos Brasileiros. Agora temos, por exemplo, um manifesto dos reitores e ex-reitores das universidades federais do Brasil. Tem 122 ex-reitores e reitores que assinaram esse manifesto, se posicionando em defesa da democracia e a favor da candidatura do Lula. Isso também vai ajudando. Nós vamos tendo elementos que vão se somando nessa conjuntura, não é? Para poder fazer essa defesa tão importante da democracia que nós precisamos. Mas não vamos esquecer que o presidente tem a caneta, que nós estamos há 2 meses e uma semana das eleições, né? E que esse efeito, junto à população mais pobre, de receber os R$ 600, o Vale Gás, ainda que a gente veja que esses setores eles não são bobos, eles estão, na sua maioria, apoiando o Lula, mesmo com esses benefícios, isso vai trazer alguma modificação na posição do eleitorado. Né? Nada mais importante do que fazer campanha nesse momento, porque o número de indecisos está diminuindo. Né? A gente vê, inclusive, que a saída do Janone já favoreceu o Lula em alguma medida na sua posição, no seu posicionamento. Eram 2%, mas foram para o Lula, né? O que é importante. Né? E eu tenho a impressão que nós temos agora um cenário muito disputado. Não acho que a gente deva considerar que a eleição está ganha, ela não está. Né? E me preocupa um pouco essa sensação de euforia. O Lula já ganhou, né? Como se a gente não precisasse fazer mais nada para defender a democracia e para defender a candidatura como presidente. Né? Eu peço a todos que considerem que a conjuntura não está definida, que o presidente está despejando um caminhão de dinheiro para tentar mudar, mais que um caminhão de dinheiro, para tentar mudar essa realidade. Os caminhoneiros estariam muito bravos comigo se seria só um caminhão de dinheiro. Mas veja, quer dizer, não é certo e eu acho um erro já comemorar. Nesse sentido, Sim. Todo mundo tem que se organizar a partir das suas representações coletivas, do seu sindicato, da associação, tal. E veja, é muito simbólico, né? De um lado, o Lula vai fazer seu lançamento da candidatura numa fábrica com trabalhadores. Né? Do outro lado, o Bolsonaro vai reavivar a ideia da facada, que, aliás, é uma questão polêmica, né? Como aquilo que alavancou a sua eleição. Ele não tem base social. Ele não tem quem apoie ele assim socialmente. Ele tem os milicianos, que ele faz parte desse grupo. Né? Quer dizer, então, o bolsonarismo de raiz, esses 12% da população brasileira, né, fica alimentado continuamente com fake news, fica identificando que o mundo se divide entre o bem e o mal, né, que o Bolsonaro é o bem e que tem que acabar com o mal. Nesse sentido, você pode interpretar, inclusive, as violências na sociedade civil, como os assassinatos que estão ocorrendo, né? Como o estímulo dessa propaganda que recai sobre os bolsonaristas que entendem que agora tem que lançar mão de toda a violência para poder garantir o seu projeto, a sua proposta e o domínio e a permanência do Bolsonaro no governo. Né? Eu vejo com preocupação, eu acho que essa radicalização continua, e nós precisamos contar muito com a ação forte do TSE para inibir essas violências e garantir um espaço de paz e de debate. Aliás, nós não temos nenhuma discussão sobre programa de governo, não é isso? Quer dizer, o Lula tem defendido o que ele vai fazer, mas o Bolsonaro não apresenta nada. Né? Então,
o pós-eleição também é uma questão que tem que entrar em discussão. Quer dizer, se todo esse aparato de distribuição de renda criado pelo Bolsonaro acaba em dezembro, o próximo presidente vai ter que se virar com uma situação muito delicada, porque a pobreza não sumiu, a desigualdade está aumentando, né? E nós já temos 33 milhões de brasileiros passando fome, né? Então, a preocupação não é só quem que vamos pôr, é qual é o projeto que está sendo discutido para o Brasil, né? Qual é o futuro que nós podemos esperar de um e de outro, não é? De um lado, nós temos a destruição das instituições, o domínio da milícia, o domínio do crime organizado, não é? É essa associação que houve entre os interesses norte-americanos e o crime organizado para poder depor a presidente Dilma e colocar o Bolsonaro aí, através de ações do Moro, do Dallagnol, que são criminosas. Eu não sei como que essas pessoas podem continuar sendo candidatos nessa eleição, já que fizeram um mal terrível para o Brasil e cometeram muitos crimes que poderiam levá-los à cadeia agora, né? Então, Sim. é essa leniência, essa tolerância, essa ambiguidade, inclusive, da justiça e do parlamento, que contém essas duas forças em disputa, não é? A democracia e o autoritarismo, que estão sendo expressas nesse imobilismo, nessa capacidade. Candidatos como o Eduardo Cunha apresentando sua proposta, como o Jefferson apresentando. Isso aqui é um bando de bandidos. Como é que eles podem aparecer com essa cara dura e se candidatar de novo? Não pode. Quer dizer, nós temos que restabelecer a democracia, o debate público, a disputa entre alternativas de políticas, não é entre pessoas, entre o bem e o mal, entende, né? E assegurar que a continuidade dos governos do Brasil tenham a reconstrução das instituições, porque hoje todo funcionário de alto escalão colocado pelo governo Bolsonaro está praticando a pilhagem, e nós não podemos permitir isso.